Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Souza, você está no meu canal e eu peço você que está aqui pela primeira vez, possa se inscrever e ativar o sininho para que você seja notificado quando aqui subir novos vídeos. Eu peço também que vocês possam curtir, possam compartilhar e comentar neste vídeo para que a plataforma YouTube entenda que este vídeo ele é relevante. Como vocês viram aí na minha thumbnail, eu vou falar sobre a Páscoa cristã. Mas seria impossível falar da Páscoa cristã e não falar da Páscoa dos hebreus, que foi a primeira Páscoa bíblica. A Páscoa ali que foi instituída quando o povo de Israel era cativo dos egípcios. Estava em cativeiro há mais de 400 anos. E o povo já tinha pedido Moisés, na figura de Moisés, para sair daquele cativeiro para que pudesse adorar ao seu Deus no deserto. E Faraó, que era, digamos assim, o mandatário do Egito, ele resistia, até que Deus mandou 10 pragas. E a última praga era a execução dos primogênitos. Mas até lá, Faraó tinha resistido, liberar o povo. E antes dessa última praga, foi que a Páscoa foi instituída. O Moisés chega para o povo, congrega o povo e pede para que cada família separe um cordeiro. E aquele dia, quando ele fez esse pedido, ele pediu também para que o povo considerasse aquele mês como sendo o primeiro mês do calendário do povo de Israel. E a partir do 10º dia daquele mês, eles pegassem um cordeiro, separassem, um cordeiro que tivesse 1 ano de vida, sem mácula, e esperassem até o 14º dia, para que cada família sacrificasse aquele cordeiro e passasse o sangue daquele cordeiro nos portais, nos umbrais da porta, nas vergas e também nas ombreiras. As ombreiras são as partes verticais, enquanto a verga é a parte horizontal. Ali seria um sinal para que quando o anjo da morte fosse passar no Egito, ele não passasse pela casa dos hebreus, certo? E também foi pedido que cada família, caso aquele cordeiro ele fosse mais do que o suficiente para a alimentação daquela família, aquela família fosse pequena, ela chamasse outra família para sentar à mesa, para que todos desfrutassem daquele cordeiro que tinha sido sacrificado. E aquele cordeiro ele deveria ser colocado numa mesa, junto com pães ázimos e com ervas amargas, para que ali fizesse um banquete, enquanto estava sendo lançada a 10ª praga no Egito. E quando assim aconteceu, Deus disse através de Moisés que ali seria a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa foi instituída neste momento entre o povo de Israel. Está registrado tal fato em Êxodo, capítulo de número 12. E Páscoa na Bíblia, e Páscoa quer dizer passar por cima ou passar sobre. Era o que ia acontecer quando o anjo da morte, a última praga ali jogada no Egito, lançada sobre o Egito, iria passar sobre o povo de Israel. Porque havia nas portas, na entrada das portas do povo, marca do sangue do cordeiro sacrificado. E a partir daquele momento foi instituído a Páscoa do Senhor, ou a Páscoa do povo de Israel. E seria, segundo a Bíblia, um estatuto perpétuo entre aquele povo. Aquele povo deveria comemorar anualmente aquela Páscoa para que pudesse lembrar a vida que tiveram de escravidão no Egito e o livramento que o Senhor ali os deu. E também no Novo Testamento nós vemos referência acerca da Páscoa, mas com alguns focos diferentes. Nós vemos com alguns focos diferentes. Por exemplo, antes de dizer qual era o foco do Novo Testamento, a Bíblia chega a dizer em Colossenses, já no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 4 e 5, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então o texto está dizendo que há muitas comemorações feitas no Antigo Testamento
que elas serviam apenas como sombra, mas que a realidade é Cristo Jesus. E a Páscoa instituída entre os hebreus não passa longe deste fato, não passa longe desse texto, que diz que há muitos, por exemplo, rituais do Antigo Testamento que eram sombra. E como nós vamos ver, a Páscoa está inclusa nisso. Para não restar dúvida disso que eu estou falando, está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Purificai-vos, pois, do fermento do velho homem, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo disse que a Páscoa cristã é Cristo Jesus. A Páscoa cristã, ela é Cristo Jesus. Então a Páscoa do Novo Testamento permanece, mas permanece agora com outro foco. Mas nós temos muitas coisas análogas entre a Páscoa dos hebreus e a Páscoa cristã. Como eu aqui disse, quando eles mataram, digamos, o cordeiro e levaram o cordeiro para ser assado, para comer junto com as ervas amargas e os pães ázimos, que eram os pães sem fermentos, neste momento nós podemos fazer paralelos com a vida cristã. Os pães ázimos na Bíblia Sagrada, que são pães sem fermentos, como falou aqui o apóstolo Paulo, purificai-vos, pois, do fermento do velho homem, para que sejais uma nova massa. Então veja que o fermento está ligado ao velho homem. Mas não só ao velho homem, mas também a Bíblia liga, faz o link a falsas doutrinas, como nós podemos aqui encontrar em Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 5. O próprio Jesus falando sobre isso, 16:5, diz assim a palavra de Deus: E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mais que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não se dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então veja que Jesus fez essa ligação entre fermento dos pães a falsas doutrinas, Então o cristão, quando ele se converte, quando a pessoa se converte ao cristianismo, ela tem que estar, digamos assim, ligada, ela tem que estar atenta para não se envolver com falsas doutrinas. Então esse é o primeiro link que nós podemos fazer. Na mesa, como eu disse, dos judeus, dos hebreus, tinha um cordeiro, tinha pães ázimos, que agora no Novo Testamento nós podemos comparar com falsas doutrinas, e tinham ervas amargas, E ervas amargas na Bíblia, nós podemos fazer a associação à vida de sofrimento, à vida de escravidão. Por exemplo, em Êxodo capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. Veja, a vida de servidão que o povo tinha de Israel no Egito foi comparada à vida amarga. Então, amarga está na Bíblia associada a sofrimento. Por exemplo, em Jó, capítulo 13, versículo 26, diz: Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. E para as Escrituras, nada mais amargo e causador de sofrimento do que o pecado.
Em Romanos, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, o maior causador de sofrimento e angústia na vida humana, sem dúvida, é o pecado. E vejamos como o pecado, como ali o povo de Israel estava escravizado pelos egípcios, o pecado também, ele escraviza o homem. Romanos, capítulo 7. Aqui é um testemunho que inclui, ou pode ser incluso, todos os homens. Versículo 14, Romanos 7,14, o próprio apóstolo Paulo testemunhando acerca de si, mas que vale para todas as pessoas. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então o apóstolo Paulo se via totalmente ali preso do pecado. Ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Ele fazia o mal que ele não queria. E ele percebeu que já não era mais ele, mas sim o pecado que estava na vida dele, trazendo angústia, a tal ponto ele se sentia um homem miserável, um homem sem ter nada, digamos assim, a dar a Deus, um homem sem recursos nenhum, até que ele dá o brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Depois ele dá outro brado, que é o brado de vitória: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então vimos aqui que ervas amargas tem a ver com vida de sofrimento, pães asmos tem a ver com a vida de falsas doutrinas. Então, anteriormente, o crente, antes de se converter, ele tem a vida amarga por causa do pecado. Após se converter, ele deve ter uma vida com a sã doutrina, buscar os ensinamentos verdadeiros e se afastar dos ensinamentos falsos. Mas no meio existe uma coisa mais importante, que é a questão do cordeiro. Enquanto o cordeiro dos hebreus, do ritual, da celebração, da cerimônia dos hebreus, era um cordeiro, era um animal, o nosso cordeiro, ele não é um animal, ele é uma pessoa. É o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que a Bíblia vai dizer que ele foi quem se sacrificou, ele é a nossa Páscoa. A Páscoa também é uma oferta, né? Para todos os que estão ou são escravos do pecado, pois todo que comete pecado é escravo do pecado. O sangue de Cristo, uma vez aceito como um sacrifício pelos nossos pecados, nos garante o livramento da morte. Semelhantemente, como aqueles hebreus que passaram sangue ali no portal, nos umbrais, né, que passaram sangue na verga e nas ombreiras da porta. Assim também, quando nós nos convertemos, nós passamos o sangue de Jesus em nossas vidas, né, em nossos corações. É interessante que eles passaram na porta, e a Bíblia diz, compara o coração a uma porta. A Bíblia diz que é do coração que tem as saídas da vida. Né? É no coração que nós aceitamos. Então o coração é uma espécie de entrada e saída da nossa vida. Então o nosso coração, ele tem que ser lavado pelo sangue de Jesus, que é o nosso sacrifício, que foi o sacrifício pelo qual nós alcançamos perdão. Como diz aqui em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é
a propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Veja, ele é a propiciação, ele é o sacrifício, ele é a oferta para a purificação dos nossos pecados. Segundo o profeta, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, semelhantemente, como os hebreus, após passar aquele sangue em suas portas, ficaram livres do espírito da morte, assim também todo homem que for lavado pelo sangue de Jesus, ele também será liberto, digamos assim, ele receberá o livramento da morte. Por isso que a Bíblia diz: por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Então, meus amigos, que esta seja a mensagem, esta é a mensagem. A Páscoa cristã está relacionado à morte do Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus. Aquele sangue passado pelos hebreus na porta era um livramento temporário, não era um livramento eterno. Mas aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, estes aí são livres eternamente da morte. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há outro evento interessante entre os hebreus, quando eles já estão no deserto, em que eles estão passando por um determinado lugar, têm sede, eles vão beber a água e eles sentem que a água está amarga. Até o ponto de, se não me engano, Moisés pegar um tronco de uma árvore, deitar sobre aquela água e aquela água se tornar doce. Assim também a vida do homem. O homem de pecado, ele vive uma vida amarga, uma vida amargurada. Mas quando a cruz de Cristo entra na sua vida, ele passa a ter uma vida adocicada, ele passa a ter uma vida agora saborosa, uma vida agora que pode ser saboreada, pode ser vivida de forma tranquila. Então a Páscoa cristã é Cristo Jesus, é o sacrifício, é aquele que pode nos livrar. É interessante que isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, morreu, foi ali açoitado, foi ali chicoteado, mas diz a Bíblia Sagrada que após o terceiro dia ele ressuscitou. Num domingo, a palavra de Deus fala que as discípulas foram lá, e quando chega lá, aparecem dois varões, dois homens, perguntando a elas: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que dá testemunho que vive, aquele que está entre os vivos? Então hoje, num domingo, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Sexta-feira da Paixão, Cristo sofre, Cristo é chicoteado, Cristo é ensanguentado, Cristo é crucificado. No sábado, o silêncio total, as trevas tomam conta do mundo, tomam conta das vidas, as vidas ficam enclausuradas, seus discípulos ficam enclausurados. Mas no domingo pela manhã, Jesus, ele ressuscita dos mortos. A nossa Páscoa é Cristo, mas nós temos mais do que um sacrifício. Agora nós servimos a um Jesus que está vivo. Essa também é a mensagem da Páscoa cristã. O Cordeiro, ele não apenas foi imolado, mas o Cordeiro, ele está entre nós. Como diz no Apocalipse, quando João ali tem um encontro com o Jesus ressurreto, com o Jesus vivo. Veja o que foi dito a João. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Então, meus amigos, essa é a mensagem da Páscoa cristã. Jesus morreu, mas Jesus, ele está vivo para dar livramento a todos aqueles que clamarem pelo seu nome. Então, que você possa fazer isso. Este canal tem por objetivo pregar o Evangelho, pregar a palavra. Por isso que eu peço que você se inscreva, que você compartilhe este vídeo, porque pode alcançar muitas vidas para a glória de Deus.
Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Até a próxima. Que Deus possa lhe abençoar. Amém.